tendo que cobrar do Ministério da Educação a criação, primeiro, de vagas, tá certo? Para técnicos administrativos. Nós temos, a minha realidade, cada um tem que falar um case, eu um médico, assim, eu tenho 3 períodos em 2 campos, eu tenho um médico 20 horas, 20 horas dá 4 horas por dia em 5 dias por semana. Ora, se eu tenho 3 períodos, manhã, tarde e noite, só tenho 4 horas de médico, eu preciso de 3 médicos. Só que se eu tenho 2 campos, eu preciso de 6 médicos. Porque eu tenho que, minimamente, porque a gente sabe que eu tenho uma estrutura de médico, enfermeira e os auxiliares de enfermagem, o técnico de enfermagem, o médico, essa minha enfermeira, que ela não tem autorização legal para dar um AS para alguém que está com ou que tem uma indisposição estomacal, não pode fazer sem o médico presente. É irresponsável a gente não cobrar do MEC, que fez o plano de expansão, que a gente tenha minimamente uma estrutura de atendimento de urgência. Esse é o ponto. E de infraestrutura, isso é lógico, tem que ter um espaço para isso, bem equipado, minimamente equipado, e minimamente o quê? Aquela ambulância dentro do grau lá da Anvisa, aquela mínima de transportar, em caso de emergência, para o SUS. Isso também tem que ter, né? É aquela ambulância que não é uma UTI, né? É aquela ambulância que vai transportar para onde a gente não consegue dar conta do atendimento de urgência. Então não vamos, eu acho que é um conceito, não estamos atacando isso do jeito nenhum, mas vamos cobrar de quem a gente deve cobrar essa infraestrutura para a gente funcionar. Bom, então encerramos as nossas colocações, né, as nossas perguntas interessantes. Eu passo imediatamente a falar à professora Virgínia, porque ela está me mostrando o telefone, a mensagem. Enquanto isso, você está esperando, e ele vai embora. Eu quero agradecer essa oportunidade, eu acho muito rica. E não discordo em nada que a professora de Viçosa trouxe, nem que você desculpe seu nome. Joel trouxe, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o bem-estar daquelas pessoas pelas quais nós somos responsáveis. Você pode pensar em desmantelar um serviço se o outro está precário. Isso não é contraditório com a defesa do SUS, né? Principalmente, a única coisa que eu gostaria, que eu tenho certeza que o pessoal de Viçosa deve fazer, é entre no Conselho Municipal de Saúde e reivindiquem melhora. Reivindiquem um recurso, porque, como eu falei para vocês, o recurso está por baixo, assim, aliás, por alto, está na metade do que deveria ser. Nós temos 60, 70 bilhões ao ano, né, de reais para o SUS, quando deveria ser, no mínimo, 140 bilhões. Por isso, essa situação que vocês encontram em Viçosa, por isso, essa situação que se encontra no Brasil. Né? Quando a universidade ou o campus entra, ele encontra uma outra cidade, ou às vezes, né, uma cidade até maior do que aquela que havia, e a gente precisa considerar isso. Agora, há um obstáculo que no GP vocês precisam considerar. A Lei 141, que acaba de ser, como eu disse, né, de ser promulgada, que vai dizer onde é que o SUS pode pôr dinheiro, ela é clara. O SUS só pode pôr dinheiro do Ministério naquela unidade que for universal. Ou seja, se vocês acham justo fazer uma unidade que seja para estudante, vai ter que ser com dinheiro que não é do SUS. Tá certo? Porque isso é justo. Isso é justo, porque senão a Polícia Militar faria a sua com dinheiro do SUS, ou a Marinha faria a sua com dinheiro do SUS, a Aeronáutica faria a sua unidade. Vocês entendem? Porque as corporações para manter unidades próprias têm que ser com dinheiro próprio. O dinheiro do SUS só pode ser empregado naquilo que é universal. Mas eu não discordo da situação que a gente encontra em Viçosa, e jamais eu advogaria no sentido de desmantelar o que quer que fosse que estivesse funcionando bem. Mas sim no sentido de que isso que está funcionando bem fosse uma força social para aquilo que não está funcionando passar a funcionar bem. Gente, vocês me desculpem, mas é o motorista da Baixada está aí, eu vou dar aula às 2 horas da tarde, então eu preciso sair correndo. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Virgínia. Passo então a palavra ao professor Lucas, que tem algumas considerações a fazer também com relação a algumas perguntas que foram feitas. Bom, primeiro uma grande injustiça eu estar sozinho na mesa agora.
um tema que não é minha especialização, não é minha especialidade, né? Naturalmente as duas experts seriam na mesa, mas eu acho que existem algumas considerações que foram colocadas mais específicas. Mas eu iniciaria dizendo que eu passo minhas as palavras da professora Virgínia, né? Também viu, Silvia, eu também concordo que não é o caso de desmantelar nada que já está funcionando, não é por aí mesmo, né? Mas era um pouco daquilo que eu estava falando anteriormente, que ela traduziu muito bem, né? A gente não pode usar recursos do SUS para demandas corporativas, não é isso. Eu acho que isso está meio que pacificado aqui. Então, fazendo as palavras da Virgínia, eu ia para as questões mais específicas que foram colocadas para mim e já me despedir também, para a gente encerrar. Bom, com relação à questão das políticas de esporte que foram colocadas pela professora Nara, né, o MEC teve a oportunidade de apresentar isso na última reunião do Fonafrace lá em Santana do Canal. Eu não estive lá, mas foram duas pessoas da minha equipe que fizeram essa apresentação. Mas esse é um programa que ainda está em fase de elaboração. A gente, como vocês sabem, a gente está no processo de transição da produção da CESU. O professor Luiz Cláudio assumiu a presidência do INEP. A secretaria foi assumida agora pelo professor Amaro. Né? Ele tem que tomar pé, como é que está essa questão, mas de toda sorte, todo o desenho do programa ele segue algumas diretrizes que eu acho que tem tudo a ver com a questão da saúde, está interligada também a questão da promoção da saúde, a questão do exercício físico, né, colocado aqui pelo professor Lagrangeiro no início, acho que tem tudo a ver com essa questão de tornar o campus um ambiente saudável. Né? Agora, a gente vai ter o programa que a gente está pensando em lançar, ele vai tratar o esporte nas suas várias dimensões, né? Seja o esporte como lazer e recreação, seja o esporte enquanto educação, seja o esporte voltado para o alto rendimento. Tá? Teria que ser uma política, um programa que consegue se atender todas essas facetas do esporte. Né? Eu passaria pela questão da revitalização e construção dos centros olímpicos das universidades que estão precisando de investimento para isso. Né? E, por fim, consolidando a questão, o terceiro elemento, a questão do esporte voltado para a comunidade, né? Voltado com atividades de extensão universitária, integrando a universidade ao contexto na qual está inserida, e a questão da promoção da saúde mesmo. Então, esses seriam mais ou menos as diretrizes gerais do programa. Né? A gente já iniciou entendimentos com o Ministério dos Esportes, então ele entraria complementando ou articulando junto com o programa Segundo Tempo, né? Políticas que se complementariam. E, enfim, houve um desenho, operacionalização, isso está em aberto, a gente tem discutido com a classe que vai contar para participar da próxima questão que a gente comentou aqui um pouquinho, mas é mais ou menos esse é o estado no qual se encontra essa iniciativa. A definição do orçamento não está estipulada ainda, são esses detalhes, mas diretrizes e princípios gerais seriam mais ou menos isso que está se desenhando. Bom, com relação às colocações do Severino, o Severino é de Piauí, é isso? Paraíba. Eu concordo com o que você falou, com o cuidado que se deve ter enquanto gestor para não se contaminar com os princípios que são colocados no SUS, assim, papéis diferentes enquanto gestor da assistência estudantil e o princípio diferente para quem está gerindo a saúde. São muitas coisas, a gente deve ter clareza para saber qual é o papel de um e qual é o papel do outro, respeitando as especificidades regionais que a Silvia tão oportunamente colocou. Acho que é por aí mesmo. Agora, eu queria, de repente, aproveitar isso para esclarecer, de repente, uma coisa que eu fiz mal entendido, de repente, na explicação daquele gráfico. Não é que eu estou dizendo que todos os benefícios penais devam ser universais, não é isso que eu estou falando. Estou falando é que muitas das ações penais, e o decreto que está falando isso, ele diz que deve ser focalizado, mas as ações elas não são focalizadas muitas vezes. Não são, aliás, a maior parte delas elas não são focalizadas, isso que eu estou falando, isso é uma focalização que está colocada no programa. O programa é sentido focal, mas quando você vai falar na implementação das ações, elas não são focadas muitas vezes. Né? E aí eu conto pelas ações de esporte, de cultura, elas não são focais, são para todos. Existem, obviamente, as outras exceções, né?
e tem como tornar mais ou menos local, a depender de da política nacional para cada universidade. É desse tipo da palavra. Não estou advogando que deva ou não ser universal, acho que isso é um debate. Né? Eu até acho que algumas coisas devam ser universal, sim. Até acho. E são na prática. Né? Agora, outras não são. E aí a gente tem que promover isso. E aí é mais um debate que é respeitando as especificidades de cada universidade. Né? Com relação, mais uma colocação que a Silvia coloca, várias ações de saúde elas extrapolam o atendimento, né? Boa parte delas vão para a questão da prevenção e da promoção da saúde. Acho que em termos de penais, que a gente está falando disso, acho que esse seria o foco, na minha opinião. As políticas deveriam ser empreendidas internamente nas universidades, seria aproveitar os recursos penais para isso. Eu não iria para atendimento mesmo, mas é uma opinião pessoal mesmo. As universidades, nas suas autonomias, nas suas realidades, elas vão decidir como é que elas vão fazer a melhor gestão desses recursos. Né? Mas eu não acho que é o papel da universidade fazer esse atendimento mesmo. É uma opinião pessoal. Eu acho que as universidades, nos seus conceitos, nas suas universidades, vão ter que fazer esse debate lá dentro. Agora, é evidente que em casos como a Universidade de Viçosa e outras que têm hospitais universitários muito mais antigos que o próprio SUS, são outros contextos, né? A gente tem que lembrar que não são todas as universidades que têm hospitais universitários, porque 59 universidades federais, 46 têm hospitais universitários, vários campos não possuem, né? Então não dá para a gente tratar os iguais de formas desiguais. Né? Para finalizar, as provocações do Joel, que sempre vem cobrando do MEC, né? Tem uma postura bastante indicativa. Eu concordo que devem ser criadas novas vagas para técnicos administrativos. Aliás, tem um projeto de lei que está para ser aprovado no Congresso, que terá mais de 10 mil vagas de técnicos administrativos. A gente está na expectativa que vão ser aprovado também, exatamente para melhorar o atendimento, a situação dos técnicos administrativos nas universidades. Né? Lembrando também que com a implantação do REUNI, dobraram os números de técnicos administrativos das universidades federais, né? Devemos reconhecer isso, né? Os últimos anos de governo do PT, aí, seja na gestão do presidente Lula, seja agora na gestão da presidenta Dilma, ela investiu muito na contratação de professores técnicos administrativos e na ampliação de vagas, né? A gente dobrou a quantidade de vagas nas universidades federais, isso é um ganho para o país, né? E com relação à compra de ambulância para as universidades, eu acho que isso é um debate também. Não sei se é por aí também, se a gente vai começar a investir recursos de educação para compra de ambulância para transportar alunos de universidades. Não sei se é por aí. Né? Eu acho que isso é um outro debate que está colocado, a gente precisaria amadurecer. Isso eu mesmo não estaria muito convencido se é esse mesmo o papel das universidades, fazer esse atendimento, se é melhor a gente ter uma lógica que seja integrada ao sistema de saúde mesmo, isso como estratégia, como concepção de política. Eu acho que isso aí mereceria mais debate, mais amadurecimento dessas questões. Né? A gente tem dentro do Ministério da Educação uma diretoria de hospitais e residências, né, da IER, que eu acho que ela deveria estar aqui. Contribuiriam certamente, teriam esse acúmulo e teriam certamente muito a falar sobre essas questões. Mas todo esse contexto acho que deve ser analisado também dentro do programa REUF, né, que é o programa de revitalização dos hospitais universitários, também que investiu bastante recursos dentro dos hospitais universitários, e agora num outro contexto que está colocado da empresa brasileira de serviços médicos hospitalares, está colocada e foi criada, é uma seara aí, um contexto novo que foi colocado, não surgiu no debate, mas vai possibilitar via contratos de gestão, via contratação pelas universidades, pelos hospitais universitários, a contratação da empresa que de repente pode vir a contribuir para melhorar a qualidade dos serviços que são ofertados nos nossos hospitais universitários. Bom, mas dito isso, eu queria me despedir, mais uma vez agradecer a possibilidade de participar de uma mesa como essa. Eu vim aqui expor as políticas do Ministério para a área estudantil e agradecer a oportunidade que me foi dada de aprender um monte com o debate que foi colocado aqui, porque muitas coisas novas que foram colocadas, saio daqui assim, com mais conhecimento do que quando eu entrei. Então, eu queria agradecer à Universidade
Federal de São Paulo pela organização do evento, ao Fanapras pela iniciativa, e a todos vocês que estiveram aí para sua contribuição nas perguntas, na paciência do evento. Obrigado. Na hora que vocês discutiram começar a conversar com o pessoal da SAI, que é responsável na questão da academia de saúde. E eu, particularmente, já fiz contato com o pessoal e eles acharam a ideia Bom, encerrando então, agradecemos a presença de todos, a atenção, desculpem a hora, a adiantada da hora, agora é um assunto por demais importante e nós deveremos entendê-lo enquanto saúde, bem-estar físico, mental e social, saúde como a resultante de vários fatores que possam trazer a doença e considerar de que nós temos campos instalados com diferenças regionais. Aqueles que têm hospitais universitários, têm até a unidade de saúde próximo, aqueles que inclusive já têm uma farmácia escola instalada no campus da universidade, isso eu vou mostrar no período da tarde, né? O nosso hospital universitário, que ele está integrado à rede de assistência junto ao Sistema Único de Saúde, tendo uma produção de praticamente 300 mil atendimentos ano, né? Então, temos bastante coisa a considerar, né? Bom, esse levantamento das nossas dificuldades e a aproximação do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Quem sabe as universidades, as IFES, né, nesse momento se despertam quanto à possível contribuição, a força que ela tem, a academia, em discutir um pouco mais o sistema de saúde e beneficiar não somente o estudante, mas toda a população em geral, o cidadão brasileiro. Muito obrigado. Inicialmente agradeço ao professor Alcides, agradeço ao Lucas, demais palestrantes. Gostaria, precisamos recombinar o horário, né? Podemos marcar uma hora de almoço? Retorno às 12h30? Tem restaurante que o restaurante que a gente indica fica a 100 metros daqui. Vai à primeira direita, é muito próximo. Aparei andando. 12h30? 12h30 então. Quem quiser ir junto, a gente se organiza ali, mas é a primeira direita, fica a 100 metros. Restaurante por quilo. Na pasta tem o cartão, MK. Veja, como nosso pode ser qualquer um, só que, claro,